All the Young Dudes, capítulo 106. Sexto ano. A longa noite. Ela não era o que ele esperava. Bem, Remus não sabia o que esperar, mas certamente não era isso. Ela era pequena, mas tinha o porte de alguém muito mais alto. Suas feições angulares e agudas se tornavam mais severas por sua cabeça raspada e seus enormes olhos cinzentos que se focavam nele com o brilho de um predador. A mulher tinha uma boca larga e seu lábio havia sido cortado em algum momento e estava mal cicatrizado. Ela também tinha cicatrizes, tantas quanto ele, mas quase invisíveis, sob um complexo rendado de pequenas tatuagens circulares, espiralando em sua pele castigada pelo tempo em sequências indetectáveis. Remus Lupin, ela disse, em uma voz baixa e rouca. Havia um sorriso horrível e ameaçador que mostrava todos os dentes, dentes em mau estado, descoloridos e desiguais. Eu estive esperando por você, meu querido. Ele puxou sua varinha imediatamente, adotando uma postura de duelo. Larga isso? Ela rosnou, levantando a mão. Suas unhas eram longas, amarelas e com garras, imundas de sujeira. Sua varinha caiu no chão e ele engasgou. Remus estava congelado no lugar. A mulher estava a apenas alguns metros de distância e sua varinha poderia ser alcançada, mas ele não conseguia mover um músculo. Ela riu, sua respiração pura e branca no ar de inverno. Eu vi você aqui na véspera de Natal, ela disse, apontando para o beco escuro. Eu vi você lá com um humano. Eu segui vocês dois. O que você quer? Lupin perguntou firmemente, olhando para ela. A mulher era repulsiva, suja. Sua capa era grossa e emaranhada de pele de animal cheia de piolho e outros vermes. Ela fedia a floresta, podridão e sangue. Apesar disso, algo o atraía. Algo familiar, seguro e acolhedor. Bando, o lobo disse a ele, um rosnado baixo de algum lugar lá dentro. Alcateia. Nós queremos você, irmão, ela disse, dando um passo à frente. A loba abaixou a mão e ele sentiu uma espécie de estalo nos músculos e deu um passo para trás automaticamente. Nós? Ele perguntou, encontrando coragem agora que podia se mover novamente. Remus agarrou sua varinha e ela permitiu. Nós? A gente, ela disse, avançando novamente. A mulher caminhava com um pé na frente do outro como um animal. Seus pés estavam descalços nas pedras pretos de sujeira. Quem são eles? Lupin perguntou, olhando para trás rapidamente. Ele estava quase na porta. Se recuasse o suficiente, estaria visível por dentro das janelas do pub. Sua família, Remus Lupin. Ah, ok. Ele perguntou, ainda distraído com seu progresso em direção ao pub. Precisava se aproximar de pessoas. Bem, tentou sorrir. Se somos uma família, melhor eu pagar uma bebida para você. Você cheira a terror humano, Remus Lupin, ela disse, inclinando a cabeça para o lado. Desculpe, respondeu, com um encolher de ombros. Você quer uma bebida ou não? Se isso te agrada. Ótimo. Ele abriu a porta com algum alívio e entrou no pub encardido. Nunca havia se sentido realmente seguro no Cabeça de Javali, mas nunca tinha ficado tão feliz por estar cercado de outros bruxos, das trevas ou não. Haviam talvez 5 ou 6 deles, incluindo o velho barman de barba branca. Alguns fregueses ergueram os olhos por debaixo dos capuzes quando os 2 lobisomens entraram, mas se eles possuíam alguma pista sobre a situação, não deram sinal disso. A loba se sentou a uma mesa, sem tirar os olhos de Remus por um momento sequer. Ele não pediu bebidas, apenas se sentou em frente a ela e colocou as 2 mãos sobre a mesa, sentindo que essa era a opção mais segura, esperando que ela visse que ele não estava planejando atacar. Então, você sabe meu nome? Qual é o seu? Ele não sabia de onde vinha essa atitude arrogante, se era uma loucura momentânea ou apenas o resultado de sua própria estupidez, mas era o que o mantinha seguro por enquanto. Lívia.
Lívia... Não precisamos de outros nomes. Pertencemos ao bando. Certo. Ok, então... Você foi enviada pelo bando? Fui enviada por meu pai. Greyback. Ela não respondeu, apenas o encarou com seus olhos estranhos e violentos. Lívia não pertencia a ambientes fechados entre quatro paredes, ele sentiu. A cauda de sua capa estava coberta de lama e sujeira, manchava as partes visíveis de sua pele. De perto, Remus podia ver que suas tatuagens não eram simplesmente círculos, eram fases da lua. Greyback é realmente seu pai? Perguntou, mantendo a voz baixa. Ele é nosso pai. A loba respondeu. Peça ou saia. O barman alto e velho apareceu ao lado deles. Remus o olhou, desejando saber como transmitir pensamentos. Cerveja amanteigada, por favor? Lívia não disse nada e o barman não a questionou. Apenas estalou os dedos e a garrafa apareceu. Ele se afastou, arrastando os pés de volta ao bar. Remus enxugou a borda da garrafa com cuidado e tomou um gole. Estava muito doce e não gelado o suficiente. Ok, ele disse para Lívia novamente. Você está no bando de Greyback. Isso é... deve ser bom? Você... Eu chamei por você, Remus Lupin. Lívia interrompeu, recostando-se na cadeira. Remus estava convencido de que ainda não a tinha visto piscar. Eu ouvi você me chamando. Você cantou tão lindamente. Você quer dizer na lua? Eu esperei o máximo que pude, mas a caça estava boa demais e eu estava com fome. Seus olhos brilharam intensamente, como se a memória ainda estivesse muito fresca. Por que você não veio atrás de mim? Eles não o trancaram? Segui seu cheiro por dias depois. Eu não sou um assassino, ele disse. Eu não caço. Ela riu. Loucura! O que eles fizeram com você, meu pobre irmão? Meu pai me disse que você tinha sofrido nas mãos dos humanos, mas eu não sabia quanto. Eu não sofro, Remus respondeu indignado. Tive sorte, eles cuidam de mim. Pobre menino, Lívia falou tristemente. Você não sabe, mas é claro que não é sua culpa. Como eles poderiam ver mais do que sombras se nunca foram autorizados a mover suas cabeças? Platão? Lupin sentou-se curioso. Greyback permite que você estude filosofia trouxa? Meu pai não impõe limitações a mim. Meu pai deseja que eu seja livre, forte e sábia. E uma assassina? Lobos não assassinam, você sabe disso, Remus Lupin. Mas não somos lobos, somos? Sussurrou. Nem sempre. Nós somos o que somos, a mulher respondeu. Ela estava gostando disso, percebeu. Você pode usar esse uniforme e agitar seu galho, idiota, mas você sabe que tem mais em comum comigo do que com qualquer pessoa naquele castelo. A loba lambeu os lábios. Eu vim trazer você para casa, Remus Lupin. Por que agora? É a hora certa. Ela inclinou a cabeça. O pai prefere esperar até a nossa maioridade para que possamos ir com ele com uma verdadeira compreensão do nosso lugar no mundo, o lugar que a sujeira humana nos impôs. Mas o tempo é curto para todos nós esses dias. Eu não vou com você, ele disse. Eu pertenço a esse lugar, eu sou um bruxo. A loba riu de novo, uma risada gutural e profunda que estremeceu em seu peito e o contou sobre longos invernos frios em lugares difíceis e implacáveis. Um bruxo! Ela cuspiu a palavra tristemente. Pensar que uma besta magnífica como você aspiraria a ser tal criatura. Você não sabe metade do poder que possui, Remus Lupin, nem Dumbledore. Ainda não vou a lugar nenhum. Meu pai suspeitou que você seria difícil. Ele está muito ansioso para conhecê-lo. Isso enviou um arrepio para a espinha de Remus. Ela sorriu novamente, lendo-o como um livro. Ele engoliu secamente, ignorando a cerveja amanteigada agora. Eu quero encontrar ele, respondeu rigidamente.
No tempo certo, a mulher acenou com a cabeça. Uma vez que você entender o seu lugar. Como ele é? Remus mal murmurou a pergunta. Os olhos de Lívia brilharam e ele teve a impressão de que ela não o via. Ela estava imaginando algo maravilhoso. Ele é magnífico. Você acha isso? Lupin mal conseguia esconder a emoção de sua voz. Você o chama de pai depois do que ele fez com você? Ele me elevou. Seus olhos focalizaram novamente, as sobrancelhas franzidas em uma carranca. Ele me deu o maior presente. E ele deu a você, Remus, Lupin. Seu pai está chamando você para casa. E é para isso que você está aqui, não é? Ele a olhou de cima a baixo. Lívia deu de ombros minimamente. Meu pai esperava que eu fosse a pessoa certa para persuadi-lo. Eu aprendi, na véspera de Natal, de que ele estava errado. Não sabíamos que seus desejos estavam em outro lugar. Ela lambeu os lábios novamente, seus olhos o percorrendo. Deve saber que isso não será um problema. O bando não discrimina. Você encontrará alguém que lhe agrade. Não estou indo a lugar nenhum, repetiu. Você pode dizer isso a ele. E eu quero que você vá embora antes da próxima lua. Não se iluda, meu querido irmão. Ela arqueou uma sobrancelha. Eu estou aqui a pedido do meu pai. Vim falar com você e nada mais. Você assassinou uma mulher? Lobos não podem assassinar, Remus Lupin. Eu esperei por você. Quando você não veio, eu segui minha natureza. Não é fácil, eu sei. Aprender que o mundo não é o que parece é muito doloroso, mas você aprenderá e você virá até nós. Ela batucou um ritmo na mesa encharcada de cerveja com suas unhas nojentas, e mais uma vez Remus se viu congelado no lugar. Lívia sorriu e correu uma garra enegrecida pelo braço dele lentamente. Era horrível, vil, revoltante, lhe causava arrepios em sua carne, mas ele não conseguia escapar. Eles vão te prender exatamente assim, ela sussurrou. Eles vão te prender, acorrentar e amarrar até que você esteja meio louco de fome. Você será espancado e traído, você ficará sozinho e viverá com medo. Isso é uma promessa, Remus Lupin. Seu coração batia forte contra sua caixa torácica. Ele estava tonto de terror, mas ainda não conseguia se mover, falar ou reagir. A loba cravou as unhas em seu braço e Remus não conseguiu gritar, mas lágrimas de dor brotaram de seus olhos enquanto gotas de sangue escuro borbulhavam por sua pele ferida. E você virá até nós, rastejando, derrotado. E nosso pai irá recebê-lo de braços abertos e com o amor do bando. Você nunca ficará sozinho novamente. Crac! Alguém aparatou no bar, chamando a atenção de Lívia. Remus não conseguia virar a cabeça para ver, mas ela o fez, ainda segurando seu braço com toda a força. O rosto da mulher se tornou azedo e irritado. Argentum creo! Uma voz rouca gritou, e Lívia guinchou, se soltando de Remus e cobrindo o rosto enquanto correntes de prata saíam do encantamento, enrolando-se em seu pescoço e braços. Gemendo de dor, ela sibilou para ele. Eu te verei em breve, irmão. Antes de aparatar com crack empolado. As correntes de prata caíram no chão, coberto de poeira, como uma cobra brilhante, e Remus caiu para frente, finalmente livre. Ele se afastou de seu salvador e vomitou. Seu braço latejava e a prata fazia sua cabeça girar. Finite! A mesma voz rouca disse, fazendo as correntes e o vômito desaparecerem em um instante. Desculpa por isso, Remus. Leo Ferox sentou-se no assento oposto onde Lívia estivera segundos antes. Lupin piscou para ele com os olhos marejados e balançou a cabeça, limpando a boca rapidamente. Tudo bem, murmurou, sentindo-se fraco e abalado até o âmago. Obrigada. Você está bem? Ferox perguntou, seus olhos azuis cheios de preocupação paternal. Acho que sim, é apenas a prata.
Remus assentiu, segurando o braço e tomando um gole rápido de cerveja amanteigada para limpar o gosto amargo em sua boca. Sim. Então, acenou com a cabeça novamente. Bom. O rosto de Ferox ficou sério. Ele estendeu o braço sobre a mesa e deu um tapa na nuca de Remus. O garoto resmungou e se abaixou, mais por choque do que por dor. Olhou para o seu antigo professor, ferido. O homem lhe encarou de volta. Então, você pode me dizer o que diabos você pensa que está fazendo? Eu estava... Ela era... Eu sei exatamente o que ela era. Nós estamos rastreando ela há semanas. Nós? Eu e Moody, disse Ferox impaciente, como se esse não fosse o ponto. Eu não te disse o quão perigoso Greyback era? Não fui claro? Você foi claro, Remus fez uma careta. Mas eu posso fazer as minhas próprias escolhas. Obviamente, o homem rosnou. O barman, alto e de barba branca, apareceu no ombro de Ferox com um copo de uísque de fogo. Ele aceitou e engoliu de uma vez. Obrigado, Aberforth. Acenou com a cabeça para o barman, que fez o mesmo e se afastou novamente. Ferox balançou a cabeça, ainda zangado. Você tem sorte por ele ter visto você. Você tem sorte de ele saber o suficiente para entrar em contato com o Moody antes de contatar qualquer outra pessoa. Por quê? Quem ele é? Remus se virou para olhar. Não importa, Ferox retrucou, chamando sua atenção de volta. Mas você tem sorte pra caralho. Ok. Remus olhou para suas mãos. Seu braço havia parado de sangrar, mas estava doendo de forma muito desagradável. Quem sabia que tipo de sujeira ela tinha sobre as unhas? Eu sinto muito. Não é bom o suficiente, Remus? O homem suspirou profundamente. Você foi estúpido e descuidado e poderia ter morrido. Você sabe o que eles querem. Você sabe por que ela estava esperando por você? Sim, ele respondeu grosseiramente, cruzando os braços com cuidado para não bater naquele que estava doendo. Ela me contou. Ferox bufou furiosamente. Eles querem fazer de você um deles? Já sou um deles, Remus gritou, levantando-se tão rápido que seu banquinho voou para trás, batendo no chão sujo do pub e atraindo a atenção de todos. Ele não se importou e começou a andar para a porta. Ferox o seguiu para fora, e Lupin andou mais rápido, indo para Dedos de Mel. Você não é meu pai, você nem é mais meu professor, então deu fora e me deixe em paz. Seu terror havia se transformado em raiva tão rapidamente, sua cabeça ainda latejava pela prata e por ter levado um tapa. Assim como a porra da diretora, os adultos malditos são todos iguais. Seu braço doía e coçava mais do que nunca. E Remus não era rápido, nem mesmo nos seus melhores momentos. Ferox o alcançou facilmente e agarrou seu ombro. Ei, olha, talvez eu tenha sido um pouco duro, mas... Jesus Cristo, Lupin, você deu um susto em todos nós. Remus parou ao ouvir isso. Todos? O homem suspirou novamente. Vamos, é melhor eu te levar de volta ao castelo. Há algumas pessoas esperando por você. Antes de começarem a caminhar de volta, Ferox lançou um patrono, um pássaro enorme e de pernas longas, para enviar uma mensagem a Hogwarts de que os dois estavam seguros. Dumbledore sabe, então? Remus suspirou. Receio que sim. McGonagall, suponho. Você estará enfrentando muitas detenções, Remus, não vou mentir para você. Lupin bufou e olhou para Ferox apropriadamente pela primeira vez. Na verdade, ele não precisou olhar para cima. Nos 2 anos desde que se conheceram pela última vez, o garoto havia alcançado sua altura. Estavam cara a cara. O antigo professor ainda tinha cabelos dourados. Ainda era asperadamente bonito e castigado pelo tempo, mas não era mais o herói que Remus adorara aos 13 anos. Ele era apenas um homem, um soldado em uma guerra como todos eles. Realmente sinto muito, Lupin disse. Eu sabia que era estúpido, não consigo nem me explicar. Ah, você não precisa, rapaz. Ferox bateu com a mão em seu ombro. É natural, sabendo o que você sabe sobre ele. Nunca conheci outro lobisomem antes. Falou. Eles são todos assim? Ferox olhou para ele de lado. O que você acha?
Remus pensou sobre isso enquanto caminhavam e eventualmente balançou a cabeça. Não, suponho que não podem ser. Ele suspirou. Existem pessoas boas e más. Bruxos bons e maus. Porque os monstros deveriam ser diferentes. Remus, meu velho amigo, se você pudesse fazer todo mundo entender isso, então não acho que haveria uma guerra. Ele foi levado direto ao escritório de Dumbledore. Remus nunca havia estado dentro dele antes e era quase tão indutor de ansiedade quanto encontrar Lívia. Era uma sala arejada de teto alto com retratos cobrindo as paredes e armários cheios de curiosidades estranhas. Terrivelmente, Dumbledore estava sozinho, sentado em sua mesa, escrevendo em um longo pedaço de pergaminho. Lupin ficou em silêncio por pelo menos 5 minutos. Senhor Lupin, o diretor disse finalmente. Parece que sempre nos encontramos nas condições mais desagradáveis. Sim, exatamente. Remus concordou. Havia tido uma noite muito ruim para se preocupar muito com o que Dumbledore tinha a dizer. Eu disse que lutaria pela sua maldita causa, velho. O que mais você quer? O diretor observou sua indiferença cuidadosamente. Você fez uma coisa muito perigosa esta noite. Sim. Ele ergueu o braço enfaixado. Você sabe que não é isso a que eu me refiro. Eu sei. Remus respondeu, abaixando a cabeça, tentando parecer arrependido. Se ele não tivesse tido a chance de se acalmar com Ferrux, então teria muito mais a dizer. Eu sei, professor, você não está se referindo a nenhum dano corporal que eu possa ter sofrido. Essa é claramente a menor de suas preocupações, considerando que eu estive me destroçando por 8 anos antes que alguém decidisse intervir. Dumbledore, é claro, não sabia sobre o segredo dos marotos. Ele pode muito bem saber sobre os esforços de Madame Pomfrey para ajudar Remus, mas se soubesse, não demonstrou interesse. Então, Lupin calou a boca e recebeu sua punição, esperando que eventualmente Dumbledore o liberasse e ele pudesse simplesmente voltar para a cama. Houve uma palestra sobre responsabilidade e maturidade, um lembrete severo de que a guerra é maior do que ele e que seus próprios motivos pessoais não importavam. Todos nós temos que fazer sacrifícios. Sim, Remus zombou interiormente, alguns mais do que outros, provavelmente. Você entende, Remus? Sim, diretor. Depois disso, ele teve que dar a Dumbledore um relatório detalhado de tudo o que ele e Lívia discutiram. Não foi muito. Remus não pôde deixar de se sentir um pouco decepcionado com o quão pouco ele havia aprendido sozinho. O velho parecia satisfeito, entretanto, tanto quanto Dumbledore parecia estar uma coisa ou outra. Vários dos relógios em um dos armários de vidro começaram a soar, e Lupin percebeu que eram 3 horas da manhã e reprimiu um bocejo. Sim, Dumbledore acenou com a cabeça, como se Remus tivesse acabado de fazer um ponto muito interessante. Talvez isso seja o suficiente por esta noite. Você pode ir para a cama, Sr. Lupin. Remus balançou a cabeça solenemente e se levantou, esfregando o quadril que estava rígido por ficar sentado em assentos de madeira duros a noite toda. Professor, ele chamou antes de sair. Dumbledore havia voltado a escrever cartas e não deu nenhum sinal de que havia ouvido o garoto. Então Remus apenas continuou de qualquer maneira. Lívia disse que eu não sei a metade do poder que tinha. E ela podia fazer magia sem uma varinha, e magia sem palavras, e... Os talentos dela não eram nada fora do comum, Sr. Lupin. O diretor respondeu sem olhar para cima. Ela claramente estudou as artes das trevas e pode ser particularmente talentosa. Não pense muito mais sobre isso. Ok, então. Remus respondeu, ainda mais desapontado. O professor Ferrux ainda está aqui? O Sr. Ferrux vai ficar em Hogsmeade por mais alguns dias. Boa noite, Remus. Boa noite, diretor. A professora McGonagall estava esperando por ele fora do escritório. Ela parecia furiosa, mas não disse nada. Tenho certeza de que você já recebeu bronca o suficiente por uma noite, a professora disse rigidamente. Ah, Remus suspirou. Posso aguentar mais um pouco se isso fizer você se sentir melhor.
Ela ergueu uma sobrancelha para ele, resmungou, mas continuou andando. Quando chegaram ao buraco do retrato, a mulher parou e disse: 2 meses de detenção todas as noites, exceto na lua cheia. E diga a esses meninos para irem para a cama imediatamente. Ele rastejou até a sala comunal e encontrou James, Sirius e Peter lá, esperando em seus pijamas. James estava andando de um lado para o outro perto da lareira. Peter estava tentando não dormir, apoiando-se no cotovelo, e Sirius, que estava sentado ereto em uma poltrona, levantou-se em um salto no momento em que o viu. Você acha que isso é uma brincadeira? Ele gritou, atravessando a sala. Fugindo por conta própria. Por favor, não, Padfoot. Eu estou exausto. Remus suspirou, estremecendo. Estava ficando com dor de cabeça. Ele só queria dormir. Chega de conversa esta noite. Você tem alguma ideia de como foi descobrir que você sumiu? Sirius gritou. Remus ergueu uma sobrancelha para ele. O moreno piscou e deu um passo para trás, ligeiramente olhando para baixo. Para nós, todos, quer dizer. Eu posso imaginar, Lupin disse. E me desculpe, mas, por favor, posso ir para a cama? Você pode brigar comigo de manhã. Sim, relaxa, Black. James se aproximou e colocou a mão no ombro de Sirius. O moreno encolheu os ombros, agitado. Potter suspirou, tirando os óculos. É tarde, estamos todos cansados. Tem certeza que está bem, Mooney? Tenho. Remus acenou com a cabeça. Muito, muito grato a James Potter. All the Young Dudes, capítulo 107, sexto ano, negociações. Ele acordou o mais tarde possível na manhã seguinte para adiar novos confrontos. Não poderia falar com eles, ainda não. Não até que sua cabeça estivesse em ordem. Eles teriam tantas perguntas, algumas não conseguiria responder, outras não queria. Lupin tomou banho por mais tempo do que o normal. Algo de Lívia parecia se agarrar a ele, então aumentou a pressão da água tentando afogá-la. As marcas de garra que a mulher havia deixado já estavam sarando, mas ainda coçavam sob seu suéter de lã áspero. Lavado e vestido, Remus foi até seu baú e procurou um pedaço de pergaminho antes de rabiscar uma nota desordenada. Se você ainda estiver na aldeia, gostaria de falar com você novamente. Dobrou-a às pressas, enfiou no bolso e se dirigiu ao corujal. Os marotos estavam todos no salão comunal, quase no mesmo estado em que estiveram na noite anterior. Remus os olhou em pânico, então abaixou a cabeça e continuou andando. Mooney, espere! Os meninos o seguiram, todos os três, pelo buraco do retrato. Não importava, não podiam discutir isso abertamente, ele sabia disso e eles também sabiam. Vou ao corujal, disse, marchando à frente. Você não quer café da manhã? Peter perguntou. Depois. Mooney, podemos conversar sobre o que aconteceu ontem à noite? James perguntou, ainda parecendo muito cansado. Remus supôs que ele estava suportando o impacto da frustração de Sirius. Bom, deixe outra pessoa fazer isso um pouco. Aqui não. Infelizmente, todos o seguiram até o corujal, que por acaso estava completamente vazio, exceto por corujas, é claro, a maioria das quais estavam dormindo. Para quem você estava escrevendo? Sirius perguntou imediatamente. Remus fechou os olhos, suspirou e voltou a amarrar seu bilhete na coruja mais próxima. Ferox, meu antigo professor. Por quê? Lupin largou o barbante que estava usando e resmungou quando teve que se curvar para pegá-lo. Então continuou a explicar calmamente. Ele está em Hogsmeade. Eu o vi ontem à noite, mas quero vê-lo novamente. O que ele estava fazendo em... Lupin resmungou novamente, se atrapalhando em sua terceira tentativa de amarrar o bilhete na perna agitada da coruja. Sirius estava parado perto demais, inclinado sobre ele, exigindo respostas, e Remus mal conseguia se concentrar. Ele está trabalhando com Moody e foi convocado para me trazer de volta. Convocado por quem? Puta que pariu, me dê um minuto, ok? Explodiu. Black deu um passo para trás, parecendo que gostaria muito de dizer algo, mas estava mordendo a língua. James tocou seu ombro novamente. Remus ignorou os dois e amarrou a carta ao pássaro, talvez um pouco apertado demais porque a coruja o bicou com raiva antes de voar em direção à aldeia.
Ele poderia ficar lá esperando. Talvez não demorasse muito. Mas seu estômago roncou, então se virou para olhar para seus amigos. Está bem. Café da manhã? Você vai nos contar... Sim, Padfoot, sim. Vamos... pegar uma torrada e dar uma volta ou algo assim, ok? Então, foi isso que fizeram. Remus passou manteiga em pelo menos 5 fatias de torrada no salão principal, embrulhou-as em guardanapos e enfiou todas nos bolsos de suas vestes. Os outros 3 marotos o seguiram, observando com cautela, como se ainda não tivessem certeza do que fazer com ele. Certo, disse, uma vez que estavam do lado de fora. Vocês todos precisam calar a boca e me deixar contar, ok? Sem interrupções. Todos assentiram solenemente enquanto caminhavam. Ele viu Sirius apertar os lábios. Difícil, Remus pensou maldosamente. Você vai me ouvir pelo menos uma vez. Então falou. Havia achado muito mais fácil do que contar a Dumbledore. Pelo menos sabia que, com certeza, os marotos estavam ao seu lado. Ele tentou explicar tudo com o mínimo de contexto emocional possível. Sabia que havia um lobisomem por perto, foi procurá-los, conheceu Lívia, Ferrex acabou intervindo. Moody falou comigo no verão passado. Explicou finalmente. Ele disse algo para mim e isso apenas me fez pensar sobre quão útil posso ser, só isso. Eu tenho que parar de olhar para o meu problema como... como um problema. Se vamos guerrear contra as criaturas das trevas, então, como uma criatura das trevas, eu quero ser... Você não é uma criatura das trevas, James disse de repente. Você é o nosso Moony. Remus encolheu os ombros. Não teria apostado que James fosse o primeiro a interromper, mas agora estava muito feliz por ele ter feito isso. Então deixou a pausa no ar. Não havia mais nada a dizer. James ainda estava olhando para ele com uma pequena ruga entre as sobrancelhas. O menino empurrou os óculos para cima do nariz, claramente pensando muito profundamente. Peter, é claro, parecia ansioso. Ele estava olhando para os próprios pés, esfregando as mãos. Remus não olhou para Sirius. Em vez disso, procurou seus cigarros. Então, Potter disse, depois de engolir a seco. Ela se foi agora, não é? A lobisomem? Lívia. Remus o corrigiu, o cigarro entre os dentes. Sim, acho que Ferrex a assustou. Certo. James acenou com a cabeça, muito mais confortável falando sobre ações sólidas. E aposto que, com Moody no caso, ela não volta tão cedo, hein? Então, você está com muitos problemas? Com Dumbledore? Acho que não. Lupin suspirou, esfregando o quadril dolorido. Eu acho que Dumbledore estava mais preocupado comigo estragando seu plano de espionagem do que por eu ter quebrado qualquer regra. Ele não gostaria de te ver machucado, ou qualquer um de nós, James disse sinceramente. Ele observou a postura desajeitada de Remus. Vamos, tem um banco aqui perto, você pode terminar sua torrada lá. Todos caminharam lentamente em direção à beira do lago, onde havia alguns bancos de pedra. Estava muito frio para qualquer outra pessoa sair neste horário de domingo, e Remus observou a névoa do fim da manhã se espalhar pela superfície escura da água, enquanto mastigava os restos de suas torradas. Sirius não havia falado desde o corujal, e Remus estava tentando não notar. Black se sentia atraído, ele sabia disso, tanto quanto sabia seu próprio nome. Se sentia atraído mesmo que realmente não tivesse o direito de se sentir assim. Isso não é sobre você. Lupin queria sibilar para o Sirius triste e silencioso. Posso acreditar que todos nós dormimos durante a noite mais emocionante do ano, hein? James o cutucou, tentando trazer um pouco de suavidade para a atmosfera sombria. Não foi tão emocionante. Remus sorriu de volta, dando a ele o que ele queria. Eu fui um merda. Se Ferrex não tivesse aparecido... Não sei. Você acha que ela poderia ter aparatado com você? Peter perguntou, ainda torcendo suas mãozinhas rechonchudas. Não sei, respondeu. Eu tive a impressão de que, de certa forma, ela precisava que eu concordasse, como se tivesse que ser eu quem tomaria a decisão. Caso contrário, suponho que todos eles poderiam simplesmente se unir e me sequestrar. Bem, então, Potter disse, batendo em sua coxa de forma triunfante. Não há nenhum problema então, não é? Bem, quero dizer, não há dúvida. Não, claro que não, Remus disse rapidamente.
Eu nunca me juntaria a Greyback. Bem, então... James repetiu, satisfeito. Lupin olhou para as mãos, ainda oleosas por conta da torrada. Ele as enxugou nas pernas das calças. Claro que não, claro que ele nunca faria. Exceto... Mooney? Potter chamou, sentindo um estranho silêncio. Eu nunca me juntaria a ele, Remus disse com cuidado. E Lívia era... Ela era horrível, mas... Ele respirou. Nem tudo que ela disse estava errado. O que isso deveria significar? Sirius explodiu. Lupin ainda não olhou seu corpo ficando quente. Só que, bem, os bruxos nos tratam injustamente e... vocês não entenderiam. Black deu um pulo como se tivesse sido ferido a ponto de quebrar. Ele olhou para Remus como se fosse começar a gritar, então se afastou, em um ritmo impossível de ser seguido. Black! James se levantou. Ei! Tudo bem, Remus acenou com a mão. Desculpe, eu não deveria ter dito nada, não posso explicar direito. Ele tem sido um idiota mal-humorado ultimamente. Potter bufou, ainda observando o outro garoto ir embora. Vá atrás dele, se quiser, Lupin disse. Honestamente, você é o melhor em acalmá-lo quando ele está assim. Eu e o Worm vamos encontrar vocês mais tarde, ok? Ok, James disse, já se movendo. Obrigada, Mooney. Aqueles dois são tão estranhos às vezes, Peter resmungou, observando James correr. Eu juro que eu nunca mais sei o que se passa com as pessoas. É tudo guerra isso e guerra aquilo. Sim, é um pouco chato, não é? Remus respondeu. Ele quis dizer isso sarcasticamente, mas o pobre Peter nunca foi muito rápido para entender. Sim, você sabe o que eu quero dizer, não é, Mooney? Eu só acho... Temos apenas 16 anos. Não podemos pensar em outra coisa senão fazer a coisa certa o tempo todo. Costumávamos nos divertir. Lupin estava apenas ouvindo pela metade. Ele se espreguiçou, esfregando o quadril novamente para ver se ele se moveria. Acho que eu preciso voltar para a cama, Pete. Ou à biblioteca. Por que você não vai ver Daisy? O quê? Você não sabia? Peter o encarou, incrédulo, enquanto ajudava Remus a se levantar. Sabia o quê? Perguntou, arqueando as costas novamente para ter certeza que estava tudo no lugar. Ela me deu um fora. Ah, merda. Lupin piscou. Desculpa, cara. Foi ontem à noite também? Semana passada. Peter disse com uma frieza incomum em sua voz. Desculpe. Remus respondeu envergonhado. Ele não achava que tinha realmente falado com Peter sobre qualquer coisa nas últimas semanas. Estivera tão envolvido com Sirius e a Alcateia e Sirius e Christopher. Ele decidiu que focaria mais em seus amigos. Afinal, assim que fizesse 17 anos, eles seriam tudo o que tinha. Eu realmente sinto muito, Wormtail, disse gentilmente. Quer jogar xadrez? Remus ficou genuinamente triste ao ouvir sobre Peter e Daisy. Ela nunca fizera parte do grupo deles, mas era uma garota legal e deixava Peter feliz. Ela havia dado a ele algo que James e Sirius não haviam, e isso era especial por si só. O rompimento foi ostensivamente devido a uma mudança de atitude. Eles namoravam desde os 14 anos e aos 16 parecia que Desdemona queria abrir um pouco as asas. Ela poderia mudar de ideia. Remus sugeriu a um Peter carrancudo no terceiro jogo de xadrez. Duvido, Pettigrew bufou. Acho que ela tem uma queda por aquele tal de Roman Rotherhide. Babaca. Cavalo para F3. Eu pensei que Mary estava saindo com ele. Mary sai com todo mundo, Peter riu maldosamente. Ela é como a versão feminina de Padfoot. A resposta de Ferrox chegou mais tarde naquele domingo à noite. Remus, infelizmente não posso convidá-lo para Hogsmeade, mas posso encontrá-lo para jantar na segunda-feira à noite no castelo. Encontro você fora do salão principal às 18 horas. Isso foi ok. Bom, o suficiente. Ele poderia perguntar o que precisava perguntar em qualquer lugar. Como de costume, Remus foi para as aulas na segunda-feira e contou aos marotos na hora do almoço. Sirius voltou a falar com ele, mas não adequadamente. Para cada pequeno passo à frente, ele e Remus pareciam dar 3 passos enormes para trás.
Volto a marchar com Ferox essa noite, explicou. Então não vou ver vocês mais tarde. Ele sabia que James tinha treino de quadribol e Peter o estaria assistindo agora que ele não tinha namorada. Sirius se endireitou. Devemos ir também? Por quê? Remus perguntou, fixando-o com um olhar frio. Black deu de ombros e olhou de volta para sua sopa. Quando o relógio marcou 6 horas, Lupin estava praticamente marchando pelos corredores. Ele não queria parecer muito ansioso, então esperou no piso acima antes de descer a escada principal apenas 1 minuto depois da hora marcada. O que acabou sendo um engano. Quando chegou lá, Mary havia encontrado Ferox e puxava a conversa. Remus! Ela sorriu enquanto ele descia. Olha quem está aqui! É o Sr. Lupin quem estou aqui para ver? Ferox sorriu facilmente, apertando a mão de Remus. Tudo parecia muito adulto. Estou tentando convencê-lo a voltar a nos ensinar de novo, Mary explicou alegremente. Sentimos falta dele, não é, Remus? Sim, claro, Lupin concordou. Mary sorriu e tocou seu antebraço, inclinando-se para ele de uma forma muito familiar. Ele não conseguia se lembrar se ela já havia feito isso antes. Você pode esperar aqui? Ela perguntou a Ferox, ainda tocando Remus. Marlene descerá em 1 minuto, ela adoraria ver você. Temo que precisamos ir, Ferox disse gentilmente. Talvez outra hora, senhorita MacDonald. Remus, vamos? Remus seguiu Ferox escada acima, ao invés de irem em direção ao corredor, deixando Mary lá embaixo. Achei que poderíamos ter um pouco de privacidade, o ex-professor murmurou. O professor Kettleburn gentilmente me emprestou meu antigo escritório. Remus só esteve no escritório de trato das criaturas mágicas uma vez desde que Ferox saiu, para solicitar uma extensão de uma redação depois da lua cheia. Kettleburn era o tipo de homem espartano que optou por não decorar a sala, mas haviam pilhas de papeladas espalhadas por todo o lugar. Ferox arrumou isso cuidadosamente com um assobio de sua varinha, antes de convocar bebidas e 2 pratos para o jantar. A comida apareceu exatamente como no salão principal. Presunto, ovo e batatas fritas desta noite. Meu favorito, Ferox sorriu, apontando para Remus começar a comer. Os dois ficaram quietos por alguns minutos e o aluno gostou da novidade de compartilhar uma janta com um amigo ao invés de com centenas de pessoas. Então, ele disse, comendo o resto de sua gema de ovo com uma batata frita. Eu queria falar sobre Lívia. Olhe para você, o professor acenou para ele. 2 anos atrás eu mal conseguia fazê-lo me dizer 2 palavras sobre você. Remus encolheu os ombros. Não há mais tempo para ser tímido, suponho. Há uma guerra acontecendo. Eu sei muito bem disso, não sei? Ferox suspirou. Tudo bem. Vá em frente, rapaz. Está bem. Remus respirou fundo. Eu não quero me juntar a ela. Eles. Greyback. Eu não quero fazer parte de seu bando ou algo assim. O mais velho assentiu, mas não disse nada. Remus, encorajado, continuou. Mas eu acho que poderia encontrá-los facilmente. Eu acho que eles poderiam me encontrar, e eles ainda me querem. É isso que Dumbledore quer, não é? Um atalho para os lobisomens. Eu posso fazer isso. Sei que o que eu fiz foi estúpido e não vou fazer de novo, não enquanto estiver em Hogwarts, não até ter, pelo menos a maioridade, mas agora eu o conheço. Agora eu sei como eles são. Não tenho medo. Eu posso fazer isso. Eu vejo. Dumbledore disse não, mas eu não sou estúpido. Remus disse com desdém. Ele não me pediu para fazer nada porque ele nunca pede. Ele apenas garante que você saiba o que ele quer. Mas há coisas que eu também quero. E o que é isso? Não vou me registrar no meu aniversário, Lupin disse firmemente. Não vou me expor ao ministério. Eu investiguei. Se eu fizer isso, eu terei que me apresentar a eles por 3 dias, todos os meses. Eles vão me prender. Eu acho. Não ficou muito claro com as informações que eles divulgam. Não consigo manter um emprego assim. Se Dumbledore precisa de um espião, então ele precisa que eu não seja rastreável também. Entendo, disse Ferox novamente. Mas eu não terminei. Remus o cortou. No futuro, se vencermos, eu quero anistia para os lobisomens. Até para o bando de Greyback. Não Greyback, obviamente, mas seus seguidores. Remus, isso é completamente...
Não, não é. Lupin cruzou os braços. Você não sabe. Lívia pode ser uma idiota, mas ela não está errada. A escolha entre liberdade sob Greyback ou prisão sob ministério é fácil de fazer. Ferrox o olhou por um longo tempo. Remus bebeu seu suco de abóbora com a garganta muito seca. Seu coração batia tão rápido que ele pensou que o professor poderia ouvir. Essas não são necessariamente coisas que Dumbledore pode fazer, ele disse lentamente. Besteira! Remus largou sua taça na mesa um pouco forte demais. Eu posso levar para ele, o ex-professor suspirou, parecendo derrotado. Mas eu não posso lhe fazer promessas. Bem, Lupin respondeu friamente. Eu faço 17 anos em 2 meses, portanto, esse é o prazo. Caramba! Ferrox coçou a cabeça. Ele parecia impressionado em vez de zangado. Você me faz lembrar de Lyle agora. O que aconteceu com o garoto de cabeça quente que estava sempre se metendo em encrencas? Eu ainda tenho a cabeça quente, Remus disse simplesmente. Acho que Lyle provavelmente também tinha. Não que eu acho que Dumbledore pode resolver todos os meus problemas, mas eu queria colocar todas as minhas cartas na mesa. Justo? O homem acenou com a cabeça. Tudo é justo no amor e na guerra, hein? Eu não saberia sobre isso, respondeu. Seus pratos desapareceram de repente, e então reapareceram trazendo 2 grandes fatias de bolo de chocolate coberto de frutas. Eles comeram em silêncio, ambos imersos em pensamentos, ocasionalmente trocando olhares. Como vai o Moody? Remus perguntou casualmente. Suponho que você provavelmente não pode me dizer nada? Você provavelmente está certo. Ferrox assentiu. Mas Moody está bem. Completamente maluco, mas estou feliz por ele estar do nosso lado. E Aquiles? Aquiles está bem, o mais velho sorriu. Ficando com um amigo meu. Falando nisso, há quanto tempo o romance está acontecendo, hein, Lupin? O quê? Remus o encarou com olhos arregalados. Ferrox riu. Com a senhorita MacDonald lá embaixo? Eu teria pensado que você combina melhor com Marlene, mas suponho que o coração quer o que quer, hein? Ah, relaxou. Não, Mary é apenas uma amiga. O homem resmungou, obviamente não acreditando muito nele. O que causou essa mudança de personalidade, então? Porque tem que ser sobre uma garota. 2 anos é muito tempo, Remus disse irritado. Não é como se eu tivesse mudado de repente. Olha, a primeira vez que eu disse que ajudaria Dumbledore a lutar foi quando eu tinha 14 anos. Ele tentou explicar. E então, no ano passado, James Potter disse que planejava se juntar também assim que saísse da escola. E todos nós dissemos que também iríamos. E eu... É óbvio que eu iria, você sabe, mas só porque James e Sirius queriam. Eu mesmo nunca tive um motivo, na verdade. Todos vão sofrer se você sabe quem ganha, Ferrox disse. Sim, suponho. Remus assentiu diplomaticamente. Eu sei, mas eu quis dizer... Bem, eu nunca tive muito interesse nisso antes. Agora que conheci Lívia, não acho que nada vai ser tão bom para mim depois que a escola acabar. Não importa quem esteja no poder. Eu quero uma chance, se eu viver. Você não deve se comparar a eles, Remus. Ao bando. Eu realmente não posso evitar, posso? Todo mundo vai fazer isso por mim. Você conhece meu amigo, Sirius Black? Não muito bem, o homem respondeu. Os Potters o acolheram, não foi? Achei um pouco estranho conhecendo a família dele. Exatamente, Remus disse, triunfante. Sirius é meu melhor amigo, e um grifinório, e os Potter o amam, mas, para todos os outros, ele ainda é um Black. Ele vai passar o resto da vida tentando não ser, não importa quantas coisas boas faça, porque as pessoas nunca esquecem coisas assim. Elas pensam que o que você é faz de você quem você é. É o mesmo para mim. Lupin estava lutando para continuar explicando. Ferrox parecia completamente perdido. Ele suspirou pesadamente. Sinto muito que tenha que passar por isso. Você é a única pessoa que conheço e confio que tem alguma importância para Dumbledore, a única pessoa que confia em mim. Ferrox o observou novamente com uma expressão firme. Eu vou tentar, Remus. Mas você está pedindo muito. Lupin franziu a testa. Ele pensou em Lívia, seus pés descalços, suas roupas esfarrapadas, sua tosse terrível e um olhar vazio em seus olhos. Não era jeito de se viver. Poderia estar pedindo muito, porém,
Remus nunca havia pedido nada antes em toda a sua vida. Ele esperava que Dumbledore se lembrasse disso.